Olá pessoal, falaremos hoje sobre configuração de movimentos, alguns campos específicos e também alguns exemplos para facilitar o entendimento aí das configurações dos movimentos. Bom, todos já devem saber que no apoio, todo tipo de movimento de estoque ele se concentra nessa tela de movimentos. Então, se eu vou fazer uma venda é por aqui, se eu for fazer uma compra é por aqui, uma nota fiscal, um inventário, um orçamento, tudo é feito nesta tela. E para diferenciar um movimento do outro, nós temos as configurações dos movimentos, que é onde eu vou estar configurando um movimento do tipo venda, do tipo compra, do tipo orçamento e por aí vai, tá bom? Então assim, não necessariamente o nome que define isso, mas sim as configurações internas de cada movimento. Eu vou estar abrindo aqui, não vou abrir, eu vou iniciar um novo e vou explicar passo a passo o que é cada campo. Então, que eu iniciei o novo, primeiramente a gente precisa colocar uma descrição, né, um alias, um apelido, como você queira chamar. Então eu vou colocar vendas aqui, apesar de já ter, vou colocar só vendas 1, tá bom? Então aqui na primeira aba nós temos aqui pessoa. O que seria esses campos aqui de pessoa? Primeiramente a gente tem o campo sacado excedente, que seria para ser o sacado excedente padrão, caso você queira que sempre quando inicia um movimento ele já carregue é, um, um sacado ou excedente de forma automática. Aqui é o tipo de cadastro permitido, né? Então assim, eu vou abrir aqui para facilitar, vou dar um novo. E aqui é onde vai o nome, tá? Onde vai aquele nome vendas. Aqui é onde vai carregar aquele sacado excedente padrão que você queira. E quando você clica para filtrar, essa outra opção aqui, ó, tipo de cadastro, é o tipo de cadastro que ele vai permitir filtrar aqui dentro deste campo. Então, caso você venha e marque que ele só vai buscar cliente, então quando você vir aqui na tabela de pessoas, ele só vai trazer os clientes listados. No formato padrão, o sistema traz todo o cadastro de pessoas. Então, como na tela de movimentos, todos os movimentos se concentram numa mesma tela, no cadastro de pessoas, todo tipo de pessoa se concentra também numa mesma tela. Então aqui eu vou ter os meus fornecedores, os meus clientes, os meus colaboradores e assim por diante. Então todos eles são listados aqui e o que diferencia é essa coluna tipo de cadastro, que seria aqui, né? Então vou deixar sem nada, não vou marcar para que ele carregue um cadastro de sacado excedente automático. E vamos aqui para as três flagzinhas mais abaixo. Então aqui requer cadastro, requer responsável e requer responsável vendedor. Então se eu clicar requer cadastro, ele não vai permitir que você salve, que você processe um movimento sem um cadastro de sacado excedente. Mesma coisa, se eu clicar aqui requer responsável, ele não vai permitir que você conclua um cadastro sem um responsável. E se você marcar aqui, ó, responsável tem que ser do tipo vendedor, a mesma coisa que eu vou listar aqui em cima, eu vou estar listando aqui para baixo. Então, a mesma lógica, entendeu? A mesma lógica operacional. Então, se eu falar que só vai aceitar vendedor nesse campo, ele só vai permitir que eu coloque um vendedor nesse campo e não vai permitir que eu coloque nenhum outro tipo de cadastro. Passando para a segunda aba, nós temos aqui o nosso primeiro campo, que é o campo módulo. Então aqui eu posso, se eu deixar sem nada selecionado, esse movimento pode ser utilizado em qualquer módulo. Nós temos vários módulos no apoio, né? Que é o módulo de movimentos de produtos, controle de serviços, contratos, CTS, CTS, MDFE. Então se eu não colocar nenhum, ele vai permitir que seja usado em qualquer um desses módulos. E se eu clicar aqui, ele vai deixar que seja listado somente no módulo de movimentos. O segundo campo desta aba é o campo de estoque. Aqui serve para que você, se você tem o seu estoque organizado de forma separada, um exemplo seria: você tem o teu showroom e você tem também um segundo estoque que seria um depósito, né? Um depósito em um outro endereço. Dessa forma você consegue configurar movimentos diferentes para estoques separados. Então assim, vamos supor, venda showroom seria
na classificação, na localização de estoque, você coloca showroom e vai configurar uma venda showroom. Então ele vai sempre, aquela venda sempre vai baixar o estoque daquele determinado local. Condição de pagamento seria para você marcar uma condição de pagamento padrão. Então, ao encerrar ou processar determinado movimento, quando ele vai trazer a tela de pagamento, ele já vai trazer a tela de pagamento padrão selecionada que você colocar aqui. A sigla é importante, é interessante para você conseguir localizar o movimento nos lançamentos futuros ou no livro caixa. Então, a sigla que você colocar aqui, vamos supor aqui VND. Então, sempre que ele gerar um documento, um lançamento futuro, ele vai utilizar na numeração, lá no número do documento, essa sigla na parte inicial para facilitar a localização. Sequência. Caso você queira controlar a sequência, e você pode colocar aqui um número start para ele começar a partir daquele número. E sempre que você quiser consultar quantas vendas, quantos movimentos foram feitos, vou pegar aqui que teve um que a gente já fez alguns testes. Cadê venda? Não tô vendo. Venda tá lá por último. Então, só um pouquinho. Então, olha só, como a gente já fez aqui 2 vendas, 3 vendas eu acredito, 2 vendas não sei, acho que eu cancelei alguma. Então ele está no sequencial aqui 2. Serve basicamente para isso, para você controlar a sequência. O outro campo que é o formulário. Então assim, sempre que a gente faz um movimento, você tem a opção de fazer a impressão de um espelho daquele movimento. E você pode utilizar para cada configuração, caso queira, obviamente, você pode utilizar um formulário diferente, tá? Daqui eu tenho, na verdade, esses dois aqui, só que está sendo que é para isso, né? Aqui ele vai listar todo tipo de formulário, mas esse formulário aqui é para um comprovante de baixa de outro módulo. O que a gente vai utilizar nesse caso seria aqui o comprovante de baixa. Então, sempre que você encerrar o movimento, processar um movimento, ele vai abrir a tela de impressão com este movimento, com este comprovante carregado para fazer impressão. Gera impressão. Nesse caso, direto ao processar o movimento de forma automática, o sistema já vai abrir essa tela deste formulário. Caso esse campo não esteja marcado, então quando você processa, ele não vai trazer o movimento o comprovante de forma automática. Você vai precisar vir aqui nesse botão da impressorinha, né, que vai estar ativo quando você processar, e mandar a impressão. Pré-visualização, sim ou não, mesma funcionalidade aqui do de cá, né? Quando ele tiver marcado, ele vai trazer essa tela de forma automática na pré-visualização. E caso ele não estiver marcado, ele vai gerar um impresso e ele vai mandar diretamente para a impressora, vai te trazer diretamente a telinha para você selecionar a impressora. Aqui é para bloquear desconto extra no pagamento. Aqui é para você marcar se esse tipo de movimento ele é um tipo de produção, que é mais para o módulo de ordem de produção, ordem de composição, que também tem dentro do apoio. Aqui esse outro campo serve para você marcar que este movimento é do tipo farmácia popular. Como não é, eu vou desmarcar. Como não é um movimento do tipo de produção, não vou marcar também. Vou desmarcar isso aqui, vou marcar isso e vou deixar isso, que é o padrão de uma venda, tá? Aqui requer condição de pagamento. Vou dar um exemplo para facilitar esse caso. Vamos supor que não é vendas aqui, e sim um orçamento. Então, um orçamento, às vezes você não tem a necessidade de que apareça a condição de pagamento. Então você não vai marcar essa opção, vai deixar ela desmarcada. Caso você esteja com ela marcada, então o sistema vai trazer aquela telinha de pagamento no final do processamento. Exibe e constrange os dados do manifesto da carga. Neste caso, o sistema vai mostrar uma tela aqui nas abas do movimento, que é uma tela referente à parte de manifesto de carga, que vai ter ali a transportadora, os dados do caminhão, os dados do truque, os dados da espécie, que vão ser alimentados. E caso você não alimentar os dados mais importantes, que é a parte
da transportadora, então o sistema ele vai constranger, ele não vai deixar passar daquele ponto, porque ele aqui está marcando que aqueles pontos são obrigatórios. Este movimento é obrigatório colocar os dados de manifesto de carga. Já este segundo, ele também mostra os dados, mas já ele não constrange. Então é opcional entre você informar esses dados ou não informar. Exibe dados de despesa do movimento. Aqui o sistema vai estar habilitando também aqui nessas abinhas um outro campo, uma outra aba com um grid onde você vai poder colocar alguma despesa extra que você teve para gerar este movimento e que não faz parte do contexto da empresa. Eu vou dar um exemplo bem básico. Vamos supor que você fez esse movimento. Você seria uma venda de balcão, né? A pessoa está fazendo você está fazendo uma venda de balcão e o funcionário e o cliente, o consumidor, pediu para que você enviasse esse item por motoboy. E aí o motoboy vem, pega esse produto e leva, mas tem um detalhe. O cliente pediu para que você adicionasse isso na fatura. Entendeu? Ou que ele ia te fazer o depósito, ou que você ia cobrar ele de forma parcelada, ou no cartão de crédito, ou até mesmo ele já tinha algum crédito com você, alguma coisa assim. E você não tem esse produto no teu portfólio, não é uma coisa que faz parte do contexto geral da empresa, que a empresa não tem essa prática, entendeu? De pagar o custo do motoboy para enviar, mas você pode dar pode dar essa solução para o cliente, adicionando essa flagzinha, exibir dados de despesa do movimento, e ali você pode colocar os custos com o motoboy, que ele vai ficar junto no movimento do cliente. O outro aqui exibe um campo para registro de informação. Ele vai colocar aqui, além da observação, ele vai habilitar mais um campo que é para você entrar com mais informações. Exibe um campo para registro de protocolo. Vai habilitar também aqui na frente uma aba onde ele vai ter dados específicos do protocolo, que é para quando você precisa registrar os passos do movimento, né? O protocolo do movimento. Vamos supor que você precisa gerar um protocolo que aquele movimento foi entregue, ou gerar um protocolo que aquele movimento foi gerado, criar um protocolo para aquele movimento que acabou de ser gerado, e assim sucessivamente. Tem diversos usos para essa informação. Aí a gente vai aqui para a terceira aba, que é a aba de itens. Então a gente vai ter aqui no primeiro campo o tipo de fluxo, se o objeto, né, o produto desse movimento, dessa classificação, desse tipo de movimento, se ele vai estar saindo, se ele vai estar entrando ou se ele não vai fazer nada. Então um bom exemplo seria, se eu estou fazendo um orçamento, quer dizer que ele não vai sofrer nada no estoque. Eu vou processar esse movimento, mas ele não vai ter nada, ele não vai nem entrar e nem sair do estoque. Caso for uma venda, então mais correto seria a gente colocar aqui a saída, porque quando eu estiver fazendo uma venda, esse produto ele vai sair do meu estoque. E quando eu estiver fazendo uma compra, né, são os 3 exemplos mais básicos, o produto vai estar entrando no meu estoque. Aqui a gente tem mais uma informação bastante importante, que é o display. Esse display ele seria para no momento que você estiver fazendo a consulta do produto aqui nesta tela, ó. Então aqui eu posso estar fazendo a consulta do produto, eu posso estar entrando com o ID do produto. Deixa eu abrir o cadastro de produto para facilitar. Então aqui seria o ID do produto, tá? Então o display ali seria o ID do produto. Oi. Cara, eu não liguei e eu tô gravando um vídeo. Tive que atender o telefone rapidinho. Vamos voltar aqui a minha linha de raciocínio. Estava falando isso do display. Então eu vou fazer a consulta aqui. Essa consulta ela pode ser feita pelo ID, pelo código, pela referência, e aqui vai aparecer, ou aparecer na nota, ou aparecer no comprovante,
esse display, né? Essa informação que vai ficar visível para o cliente, e essa para o cliente ou para o sacado ou procedente, e essa informação ela é definida por aqui, por este campo, qual é o dado que vai ficar aparente lá pro cliente. Nesse campo, nessa flag aqui, a gente vai marcar se os itens deste movimento podem ser ou não comissionados, tá? Se você quer gerar ou não etiquetas a partir deste movimento, se esse movimento ele é um movimento do tipo inventário. O que seria um movimento do tipo inventário? Inventário ele é um movimento que ele seta, que ele vai firmar, ele vai fechar um contrato com a base de dados, aonde a partir daquele momento aquela base de dados, aquele produto, ele vai assumir a quantidade que você está definindo naquele momento, no momento daquele movimento. Então, se eu estou fazendo uma correção do meu estoque, eu vou utilizar um movimento do tipo inventário, e cada valor que eu colocar nos produtos, ele vai aceitar dali para frente aquele valor. Então vamos supor, no meu estoque lá está marcando que tem 5, mas eu fiz a contagem e tem 3. Então eu vou lançar o movimento, vou colocar que tem 3. Esse movimento é um movimento do tipo inventário, e assim dali para frente vai ter 3. Então, lógico, depois se eu fizer uma compra, ele vai adicionar, se eu fizer uma venda, ele vai subtrair, assim sucessivamente. Mas o movimento do tipo inventário, ele serve para isso. Aí a gente tem aqui na parte de cima o praticado, né? Tem o cifrãozinho do dinheiro aqui para tu saber qual é o valor praticado naquele movimento. Então vou abrir aqui para facilitar. Aqui nós temos atacado, varejo, preço 1, preço 2, compra e custo. Então o que eu marcar aqui na configuração do movimento é o que ele vai assumir aqui no valor unitário. E aonde estão esses valores no cadastro de produto? Então vamos abrir aqui, ó, varejo, né? Vamos pegar o atacado primeiro. Então se eu colocar que esse movimento ele vai utilizar o preço de atacado, então quando eu carregar o produto, ele vai buscar este valor lá. Se eu marcar varejo, vai ser este valor, o valor que tiver contido aqui neste campo, tá? Não este valor de 7,86, e sim o valor que você cadastrou aqui no sistema. Se for preço 1 ou preço 2, é aqui nessa extra, preço 1 e preço 2. Então, você pode ver que o sistema suporta vários preços para cada produto. E se for compra ou custo, tá aqui na parte de cima, né? Preço de compra e aqui o preço de custo. Bloqueia saldo de estoque insuficiente. Um exemplo básico disso seria quando eu estou fazendo uma venda e no momento que eu vou fazer essa venda, um produto ele está com o estoque zerado ou com estoque negativo. Caso este campo estiver desmarcado, então o sistema vai permitir que faça essa venda normalmente. Caso esteja marcado, o sistema vai bloquear e não vai permitir que você faça essa venda. O campo desconto. Esse seria um desconto padrão para ser aplicado em todos os itens daquele determinado movimento, tá? Então vamos supor que você vai ali e lança uma promoção, e a promoção ela é padrão ali, vamos supor 2% de desconto em todo o seu estoque, e aí você pode configurar diretamente no seu movimento que o vendedor não vai precisar estar colocando lá o desconto em cada vez que ele for fazer um movimento, ele vai aplicar esse desconto de forma automática. Aqui é para você bloquear a alteração do valor unitário. Então aqui por padrão vem desbloqueado, a pessoa pode digitar o valor que quiser aqui no momento que ela está fazendo uma venda. E caso você queira bloquear essa edição desse valor, daquele campo, é só você vir e marcar aqui. Aqui eu bloqueio o desconto e aqui eu exibo o controle. O que seria o controle? O controle ele é uma tela complementar, uma tela com mais informações. Quando você precisa de um movimento com mais informações, lançar os produtos, e que na tela de lançamento de produtos tenha mais informações, então você vai ativar essa flag, este campo, e aí cada vez que você for lançar um produto, ele vai abrir uma tela, vou mostrar aqui para vocês, ó, e essa tela que é uma tela mais rica de informações, né? Como esse movimento não é fiscal, ele não está aparecendo aqui em cima as abas fiscais, mas caso
fosse um movimento fiscal, estaria aparecendo aqui, estaria carregando, né, toda a parte fiscal também dos produtos. E aqui vocês podem ver que ele tem bem mais informações, né? Você consegue colocar uma referência, você consegue colocar um responsável para cada produto, você consegue aqui trocar a unidade, consegue entrar com dados de altura, largura, comprimento, consegue mudar aqui mais a parte fiscal, ó, entrar com o CFOP, o NCM, o CEST, caso precise de lote de controle, validade, série e por aí vai, tá bom? Então ele é um campo, essa flagzinha, ela também pode ser ativada por aqui, ó, diretamente no próprio movimento, mas de forma padrão. Se você quer que todos aqueles movimentos abrem com aquela tela, só marcar aqui exibir o controle. Financeiro, classificação financeira, aqui é a quarta aba, então onde a gente vai lidar com os dados de financeiro. Então se você quer se você precisa que determinado movimento já traga a classificação financeira específica, onde que esse campo é usado, vamos vir aqui, né, novo, aqui nós temos a classificação financeira. Então, normalmente aparece lá venda faturada, quando é a prazo, né? Então, se você quer que aqui apareça uma outra informação, deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui um vencido. Ah, não, aqui foi cheque, foi venda no cheque, né? Boleto bancário. Combustível. Bom, vamos prosseguir com a explicação. Esse campo, lá é porque os movimentos, tá? Os movimentos foram oriundos de cheque, oriundos de cartão de crédito, não por isso que lá está com aquela classificação daquela forma. Mas caso eu queira que a configuração que vá para lá seja uma configuração diferente, então você pode estar vindo aqui e escolhendo dentre essas configurações que tem aqui, a qual você quer que apareça cada vez que determinado movimento foi gerado um lançamento para determinado movimento. Então lá vai aparecer a informação que você coloque aqui. A classificação de custo, ela seria, vou abrir aqui só para a gente ver, seria aqui, tá? Opa, aqui. A classificação de custo. A classificação contábil aqui na terceira. E aí a gente vem aqui para o centro de custo. Esse sim seria aqui. Caso esse movimento você queira separar por centro de custo, nas aulas, nos vídeos anteriores eu dei uma explicação do que seria o centro de custo. E o centro de custo é quando você quer dividir dentro da empresa os custos de cada setor. Um exemplo seria, vamos supor uma loja de informática, teria ali a loja, teria a parte da cozinha e teria a parte do laboratório. Então se você quer separar as despesas ou as receitas desses locais, então você separa por centro de custo. E aqui seria onde a gente entraria com essa informação para poder estar separando. Faturamento. Aqui nesse caso, quando você define, você quer definir que uma porcentagem daquele faturamento apenas, daquele movimento apenas seja faturado. Entendeu? É muito utilizado para representantes comerciais, onde o cara faz, onde o operador faz uma venda, exemplo ali de R$1.000, mas apenas uma parte dessa vai ficar faturada para ele, vai ficar, que é a parte que ele vai receber. A outra parte, o cliente vai pagar todo o montante diretamente para quem é o dono da... como é que eu vou explicar? Vamos supor assim, o cara é representante comercial, ele representa um produto e aí ele vai fazer o faturamento. Esse faturamento ele vai receber somente uma parte. Um exemplo seria 10%. Então ele vai faturar desse movimento aqui 10%. O controle dele, a conta a receber que ele vai ter desse produto que ele está vendendo seria somente os 10%. Tá? Então seria, não sei se ficou bem explicado, mas eu acho que deu para entender sim, né? 100% seria aqui uma venda normal, onde 100% da venda ela é faturada. Gerar lançamentos futuros, sim ou não. Se eu tiver desmarcado no caso de um orçamento, não teria, né? Seria somente no caso de uma venda mesmo. Então se ele tiver marcado, ele vai gerar os lançamentos futuros.
Caso ele tiver desmarcado, ele não vai gerar. Ativa análise de crédito. Isso aqui serve para no momento de você estar fazendo uma venda, quando o cliente está com inadimplência, então o sistema ele aplica alguns tratamentos extras aí para que essa venda não possa ser feita. Vai pedir uma tela de segurança onde que o gerente vai ter que entrar com o usuário e senha para poder fazer a liberação. Agrega o valor do frete. Isso aqui seria para adicionar o valor do frete no total do movimento. Caso pratique essa questão, né? Pratique esse tipo de... Você vende o produto e paga o frete para o cliente e adiciona o valor do frete junto na fatura para o cliente te pague posteriormente. A última aba é a aba fiscal, e aqui é onde a gente vai estar configurando quando for um movimento do tipo NFE. Eu vou abrir aqui um movimento do tipo NFE para facilitar, e o vídeo está ficando extenso, né? Então vamos lá. Nota fiscal de venda, né? Na última aba, aí a gente tem aqui algumas subabas desta aba principal. Primeiramente, esse campo ele vai marcar se realmente isso aqui é um documento fiscal ou não, né? Então, se ele tiver desmarcado, o sistema vai desconsiderar qualquer informação que esteja aqui dentro. Se tiver marcado, ele vai considerar essas informações como sendo informações fiscais. Aqui eu tenho um campo que está escrito aqui: prioriza dados fiscais da configuração. Para que serve esse campo? Vou dar um exemplo aqui de dois tipos de notas fiscais. Quando você está fazendo uma nota fiscal de venda, essa nota fiscal ela seria interessante ela não definir de forma arbitrária o CFOP 5102 para todos os produtos, porque diretamente no cadastro do produto nós podemos definir o melhor CFOP ou outros, tem outros dados aqui, não tem só a parte de CFOP, tá? Mas aqui a gente pode definir qual que é o CFOP de cada produto, qual que é o CFOP correto para cada produto. E aí, quando a gente deixa essa opção desmarcada, o que o sistema vai fazer? Ele vai tratar. Caso o produto não tenha o CFOP marcado, então o sistema vai carregar de forma automática esse CFOP para lá. Mas caso tenha um CFOP aqui nesse campo, então o que o sistema vai fazer? Ele vai buscar aquele CFOP porque é dado como principal o que está diretamente no cadastro do produto. Quando eu marco essa opção, ele vai desconsiderar qualquer CFOP e vai trazer de forma arbitrária o CFOP que tiver aqui. E quando a gente usa isso? Um bom exemplo seria numa devolução. Então, na devolução, a gente não vai utilizar o CFOP que está lá, e sim um CFOP mais exclusivo de devolução, né? Devolução, remessa, retorno e por aí vai. Então, explicando esses dois campos. Aqui seria a natureza de operação, né? Que é a descrição da nota fiscal. Aqui é o CFOP, como eu já mencionei. E aqui a gente tem o modelo. Então, o apoio ele tem suporte para todos esses modelos de documentos, tá bom? Claro que os eletrônicos são esses aqui, né? 55, 65, o 57, 67, 58 e o 99. O 0104 e o 1B não são modelos eletrônicos, e sim são modelos de preenchimento manual. Mas o sistema suporta todos esses modelos. Aqui um pouco mais abaixo a gente tem a parte da série. Aqui a gente tem o emitente, quem é que está emitindo essa nota, como que o sistema suporta importação de XML. Então o sistema você pode configurar ele de acordo com o tipo de movimento. Se você está fazendo uma compra e você vai importar um XML, então aqui a emissão seria de terceiros, né? No nosso caso aqui, que é uma NFE de venda, então aqui a emissão é própria. Aqui é o tipo do fluxo do fiscal, se é entrada ou saída. Aqui, se você vai utilizar o ambiente de produção ou o ambiente de homologação, caso você esteja testando o software, testando a emissão de notas fiscais, então a gente vai utilizar aqui o ambiente de homologação. Aqui é o tipo de impressão da DANF, né? Aqui o tipo de emissão, então a gente suporta dentro do sistema todos os tipos de emissão. E aqui a finalidade.
Essa parte fiscal é um pouco mais detalhada, assim, de acordo com o perfil da empresa, então estou passando mais por cima, mas é para que vocês entendam. Mas aqui o interessante mesmo é pegar todos esses dados de uma outra configuração ou pegar diretamente com a parte da contabilidade. Então aqui nós temos aqui alguns dados de tributação, né, do enquadramento tributário, que é aqui seria o CST ou o CSON, e aqui o PIS e o COFINS. Aqui mais alguns dados e aqui alguns dados específicos de transportadora. Então basicamente são essas as informações que eu tinha para passar nessa explicação um pouco mais abrangente das configurações de movimento. Eu vou estar abrindo aqui, rapidamente aqui o orçamento para vocês entenderem como que ficou a configuração de orçamento. Olha só, então aqui eu vou requerer um cadastro porque eu quero que o orçamento obrigatoriamente tenha o nome de uma pessoa impresso, que é interessante para controle interno. Aqui vocês podem ver que ele tem aqui o comprovante de saída, a sigla pedido e não tem o requer condição de pagamento. Aqui na parte dos itens, é neutro, utiliza o preço, o valor praticado de varejo e não bloqueia o saldo insuficiente. E aqui a gente tem essa informação que ela é desnecessária, tá? Não vai mudar nada. Mas aqui a gente não tem o gera lançamentos futuros. E agora vamos pegar uma de venda e vamos passar pelos mesmos dados. Na tela de venda já não tem a obrigatoriedade de colocar o cadastro de pessoa. Por quê? Porque eu posso fazer uma venda à vista e eu não preciso informar o nome de ninguém. Pode ficar sem sacado excedente não identificado. Já aqui na tela de movimento, então eu tenho aqui a condição dinheiro, eu tenho aqui que requer condição, então é obrigatório colocar uma condição. Eu já tenho aqui a exibição do campo do registro de informação. Eu tenho aqui a gera impressão. Vou desmarcar esse bloqueio aqui, desconto extra, porque não precisa. Aqui a gente tem o fluxo, é a saída. O valor praticado é o varejo e bloqueia sim, porque só vai fazer venda de produtos que tenha no estoque. E já aqui ele tem um centro de custo chamado geral e gera lançamentos futuro marcado, que seria para quando for uma venda a prazo, o sistema vai gerar os lançamentos futuros. Beleza? Bom, pessoal, acho que deu umas enroladinhas aí nas explicações, e o telefone tocou também um momento, mas eu acredito que ficou bem didático, bem fácil de entender. Qualquer dúvida, só mandar aí um privado aí.